Estamos de volta com o Fala Cidadão e hoje estamos com uma rodada de entrevistas especiais falando do período do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente teve uma entrevista no primeiro bloco, você que perdeu, fica ligado para se atualizar das informações. Como eu disse no bloco anterior, quem não conhece o seu passado não tem condições de projetar o futuro, a gente tem que aprender com a nossa história. E quem está lá? O Alessandro Paranhos está agora bem acompanhado, está até com um soldado aí pronto para a guerra. Inclusive, Rodrigo, eu já vim preparar. Tá notando aqui que a cor tá tudo aqui, né? Tô vendo Eu aí, já ó, não- você eu- também, daqui a pouco você vai pôr o uniforme aí e ir pra guerra também. Eu tenho certeza que vocês já não sabem nem quem é que está fardado, nem ou eu ou o Vinícius. Ah, como você está segurando o microfone, então acho que quem está mais fardado é o nosso amigo ali, que está até com o capacete. Boa conclusão, Rodrigo. Boa conclusão. Podemos falar já, Rodrigo? Fica à vontade. Então vamos apresentar aqui o Vinícius Bueno, que é um historiador, ele também faz parte da associação, e ele trouxe algumas coisas para a gente ver, mas antes disso, Rodrigo, eu queria que você desse uma notada aqui nos trajes. Olha que traje legal aqui, rapaz. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, tudo bom? Rapaz, eu tô vendo aqui que a sua roupa é de que data? Por volta de 1944, do meio para o final de 44 até 45. Tá. Você estava me falando que essa roupa, ela foi confeccionada para FEB, é isso? No caso da gandola ou da jaqueta, sim. Se trata do modelo que chama DI, de Depósito de Intendência. Quando juntou as forças da FEB com os Estados Unidos, ficou uma coisa bem clara que os uniformes brasileiros não estavam adequados para o combate no clima italiano. Tá? Porque a gente estava num clima tropical e de repente foi para um país que estava num clima bem mais frio e inclusive os pracinhas pegaram o inverno italiano de -20. Então foi um choque de realidade de uma maneira negativa para os nossos pracinhas, né? E essa jaqueta surgiu dos pracinhas olharem para a jaqueta modelo Ike dos Estados Unidos, que era uma jaqueta exatamente com esse corte, uma cintura mais alta e com a manga maior. E eles gostaram daquele uniforme, que acharam bonito e tudo mais. Sim. Então, como não tinha um fornecimento direto de jaquetas Ike para a FEB, os pracinhas pegaram as gandolas, as túnicas, os casacos que eles tinham, levavam até o depósito de intendência e falavam: eu queria que você transformasse isso nisso. E foi daí que surgiu essa jaqueta que ficou conhecida como DI, jaqueta que surgiu no depósito da intendência da FEB. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou -20? As temperaturas no inverno da Itália chegavam a -20. No inverno rigoroso mesmo. E os pracinhas, quando embarcaram, não tinham acesso a material para o frio. Então todo esse material para o inverno foi providenciado pelos Estados Unidos, desde sobretudos até o uniforme camuflado, com a camuflagem branca. César, se vier o frio que ele tá esperando, a gente tá perdido, cara. Porque olha só, eu tô com o meu uniforme aqui, ó, a minha farda, eu acho que não aguenta 14 positivos. Já começa por aí, né? Agora vamos ver aqui, vamos falar da sua roupa. Vamos começar por baixo, vai. Aqui nós temos uma bota. Certo, uma bota, conhecido na época também como burziguim. Era um calçado padrão que o Exército Brasileiro tinha na época e isso não teve muita alteração. Teve um acréscimo a isso, que foi um calçado dos Estados Unidos que era chamado de bota com fivela dupla. Porque era basicamente o burziguim nacional, só que ela tinha um cano mais alto com duas fivelas para dar uma protegida melhor na canela. Tá, e depois, falando em canela, nós temos uma perneira, você falou, né? Isso, perneira, que um equipamento que surgiu aí a sua ideia conceitual desde o pré-Primeira Guerra Mundial como uma maneira de proteger mais a região da canela dos soldados, principalmente quando precisava fazer muita movimentação, exercício de ficar baixado, até combate. A ideia da perneira era ser um equipamento para proteger a perna. Aí nós temos a calça, que é uma calça normal. Ela também tem algum tipo de proteção contra o frio? Não, era uma calça normal mesmo. Tinha, obviamente, no uniforme de inverno, uma calça própria para o uniforme de inverno. Certo. E depois, bom, nós temos aqui uma coisa amarrada que vem aqui na virilha, né? O que seria? Essa bolsa se trata de uma bolsa porta-granada.
A infantaria, quando utilizava esse equipamento, colocava 2 granadas Mark II em cada célula, então tinha um total de 6 granadas. Vira aqui um pouquinho, aqui, vamos falar aqui. Como é que é? Tinha o quê? 2 granadas Mark II em cada célula, totalizando 6 granadas. Os médicos de campanha da FEB, quando utilizavam essa bolsa, ela era bem querida pelos médicos, porque ao invés de levar a granada, eles colocavam um kit de primeiros socorros. Certo. Enchia. Colocava mais ou menos uns 4, ou quantos coubessem, por célula, para poder auxiliar os feridos. Tá. Do outro lado, nós temos uma outra bolsa, um outro compartimento, que Esse era... aqui seria o coldre de lona para pistola. Equipamento também que surgiu... Teve a sua origem com o equipamento de 1924, que foi o primeiro equipamento do exército que era feito em lona, porque os anteriores eram em couro. Só que começou a ser usado efetivamente uma boa parte do contingente do exército em 1934. Então, de 24 a 34 ficou esse período de transição do equipamento de couro para o de lona, e de 34 oficializou o de lona. E essa daqui seria uma versão um pouco mais modernizada, que já era influência dos Estados Unidos. Mas aí não tem uma pistola não, né? Tem a réplica que eu uso. Ah, tem uma réplica? Pode mostrar? Claro. Então essa é uma réplica de uma pistola. Da pistola 1911 A1. Olha que coisa linda. Olha, Rodrigo, tá vendo, né? Uma réplica de uma pistola aqui. E se você não perguntar alguma coisa assim, muito íntima, aí pode acabar ruim a entrevista, né? Não, é a pistola de 1911. 1911, rapaz. Mas vai que Olha funciona, coisa. né? Vai que Vai pega que, aí. não, mas é só uma réplica. Fica tranquilo que tá todo mundo em segurança aqui. Absoluta. Esse daqui é um cinto também que surgiu na Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. Na época era chamado de M1910, foi o ano do surgimento do equipamento. E que basicamente, tirando algumas diferenças de construção e material, permaneceu o mesmo até a Guerra da Coreia. Porque era um design simples, mas efetivo. Esse é o modelo M1936, o mesmo modelo do suspensório, que era uma versão melhorada da Primeira Guerra. Aí nós temos a jaqueta propriamente dita, né? Que tem aqui o negocinho da FEB e tudo. Tem os broches. O que quer dizer esses broches? Essa barreta do meio aqui seria a barreta da medalha de campanha, que era a medalha que todo pracinha recebeu a medalha de campanha. A maioria dos expedicionários recebeu já aqui no Brasil. Poucas exceções receberam diretamente na Itália. A distribuição maior foi no Brasil a partir de 46. Tá, e tem 2 broches aqui, né? Sim, esses são os discos de colarinho, que tinham representado de qual arma pertencia à tropa. Esses no caso de infantaria. Tá. Aí nós temos aqui nas mangas, né? Tá escrito Brasil e o que seria esse símbolo? O que ele quer dizer? Esse é o distintivo mais conhecido da FEB, que é o distintivo da cobra fumando. E por que cobra fumando, né? Que é uma pergunta que às vezes muita gente tem. Tinha um ditado popular na época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar de fato na guerra. Então, quando teve a declaração formal e foi feito o envio das tropas, na época, o Brasil tinha um distintivo que era chamado de Coração Brasil, que era basicamente um formato de um escudo verde, escrito com Brasil bordado em branco. Um bordado meio entrelaçado assim em branco. Só que esse distintivo não destacava muito do uniforme, ficava mais ou menos na mesma cor, a distância era meio difícil de identificar, então teve até algumas ocasiões de fogo amigo por parte dos Estados Unidos nos pracinhas por não identificarem quem que estava ali. Daí surgiu a necessidade de um outro distintivo. Pegaram o ditado da cobra fumando e a intendência teve a ideia de adaptar esse ditado para um novo distintivo, feito em cores mais vibrantes que pudessem identificar de fato que aquele pessoal, que aquela tropa era do Brasil. Essa foi a segunda versão, porque a primeira versão desse distintivo, que inclusive é raríssima, tem acho que 2 ou 3 exemplares conhecidos até hoje, que é a versão que foi feita baseado no desenho da cobra pistoleira do Walt Disney. Que é aquele desenho que ele elaborou para a FEB, que era aquela cobra com 2 pistolas na mão e o cachimbo. Só que, na época, como não existia uma produção em série desse distintivo, era tudo feito à mão,
ficou logo claro ali, bem do comecinho, que aquele distintivo ia ser muito difícil de ficar abordando os detalhes e tudo mais. Então a intendência chegou, pegou aquele conceito e simplificou. Manteve a ideia original, que era da cobra fumando, só que de uma maneira mais simples, e aquele ali foi a versão escolhida. E daí, como, voltando nessa questão de não ter a produção em massa, basicamente cada região da Itália ali tinha pelo menos algumas costureiras, então os distintivos eram todos feitos à mão, então não tinha dois iguais, originais de época, porque eram diferentes materiais, diferentes tamanhos. Tem, por exemplo, distintivos que são todos bordados, outros que já são mais costurados, outros que são mais acabados, outros mais rústicos. Então, eu estou vendo aqui que na sua jaqueta a gente tem uma coisa mais rústica, né? Uma coisa mais feita à mão. E aqui na jaqueta do César, nós temos desse lado aqui, que é a A5. O A5 é o exército que nós lutamos lado a lado nos Estados Unidos. Nós fomos para a Itália e significa Quinto Exército Americano. Então nós acabamos na guerra, acabamos sendo absorvidos, vamos dizer, pelo Quinto Exército Americano. O general Mark Clark, que era general do Exército, ele era general do Exército Americano e também junto com a FEB. Tá, e aqui a gente tem o símbolo, né, desse lado aqui, mais detalhado, mais comercializado, vamos dizer assim, né, mais profissional. Esse já é feito bordado, né? Uhum. Esse aqui é bordado em máquina. Nós temos isso aqui em jaqueta, temos em bonés, tudo já mais é feito recentemente. Tá? Eu tenho certeza que o Rodrigo já está querendo um boné desse daí, com certeza. Até porque eu estou querendo. Já estou usando o nome do Rodrigo porque eu já estou pedindo para mim. Essa é real, tá? Mas o Vinícius, você tem quantos anos, Vinícius? 27. O Vinícius, com 27 anos, olha só, com 27 anos, o Vinícius é um historiador e colecionador, é isso? Isso, positivo. Desde 2017 que eu comecei a colecionar peças militares antigas e de lá para cá não parei mais, a coleção só cresce. Dentro dessas peças, você pode dizer alguma coisa assim que seja muito raro? Olha, a minha peça mais rara hoje seria uma túnica original de soldado do Batalhão de Engenheiros Imperial da Guerra do Paraguai. Olha... Essa seria a minha peça, sem sombra de dúvidas, a mais rara. Essa você não tem coragem de trazer? Uma futura exposição, se for direcionada à história do Império, essa eu faço questão de trazer daí. Tá certo. Mas você trouxe algumas coisas aqui pra gente ver. Eu vou até ficar aqui no meio, dessa vez. E antes de eu começar aqui, o César queria falar sobre uma situação do MMDC, é isso? Isso, do MMDC. Que eu falei... Manuel? Que eu falei Manuel na ocasião, mas não é Manuel, é Miragaia, Dráucio, Camargo e Martins. O primeiro M é Martins, vocês desculpem a falha da nossa. Não, mas isso acontece diante de tanta informação, mas o importante está aqui consertando, né? É verdade. Então... É verdade, isso aí. Agora, vamos lá. O que você trouxe pra gente hoje aqui? Bom, em destaque maior... No torso tá a jaqueta M41, que é sem sombra de dúvida um dos símbolos mais reconhecidos da Segunda Guerra, é essa jaqueta. A produção dela começou nos Estados Unidos em 1940 para substituir o uniforme de lã de 4 bolsos que estava em uso aí desde a década de 1910. A produção continuou pequena até 41, depois que teve a declaração de guerra contra as forças do eixo, daí acabou sendo o uniforme padrão adotado a partir daquela data de dezembro de 41 e começou a ser distribuído para as tropas em maior escala a partir de 42. Mas ela é um uniforme americano? A jaqueta M41 sim, um uniforme americano e que também, quando a FEB foi para a Itália, foi distribuído como suplemento dos materiais nacionais. Fora a jaqueta, nós temos aqui uma... Igual o que eu estou usando, que é o porta-granada, a bolsa para granada, mesma coisa da que eu estou usando, não tem diferença. Tá, essa já é nacional? Sim, essa aqui é de produção nacional. O que identifica a produção nacional da produção dos Estados Unidos é essencialmente a cor do tecido e marcações específicas nos botões, que a maioria dos equipamentos de produção nacional vai ter estampado as letras FA,
que significa Fábrica do Andaraí, que era uma fábrica no Rio de Janeiro, salvo engano, que produzia esse material de lona e enviava para a Itália. Ah, legal. Nós temos ali um cantil, vamos tirar aqui da frente rapidinho, que a gente já vai falar desse aqui, né? Nós temos aqui um cantil, me fala um pouquinho sobre esse cantil aqui. Esse cantil era o padrão dos Estados Unidos durante toda a Segunda Guerra, que teve suas origens também com o equipamento M1910. E a única diferença desse para o 1910 é essencialmente a construção, que no começo ele era feito por uma solda lateral, e depois acabou sendo, ao invés de ser uma solda lateral, duas partes que encaixavam e eles prensavam junto. O caneco não teve muita diferença, e daí a outra diferença maior é a tampa, que do 1910 era de alumínio e depois virou para baquelite preto. Legal. E aí nós temos aqui, me fala um pouquinho dessa peça. Essa peça é interessante. O que seria essa peça aqui? Essa daí seria uma caixa para binóculo de produção nacional, para um binóculo de potência 6x30. Essa está datada de 1935, ou seja, pré-guerra. Todo binóculo disponível na época que podia ser usado foi usado, né? Então não é de se estranhar que material que não era do uso regulamentar, digamos assim, tivesse em uso na época. Legal. E é nacional também ou não? Essa é uma caixa de produção nacional. Legal. Mas é fielmente o que tinha na época. Sim, sem sombra de dúvidas. Tá. E aí nós temos uma última curiosidade que você trouxe ali, que me parece uma frigideira, né? O que seria? Aquela ali é a marmita de campanha, também originária dos Estados Unidos com equipamento 1910, só que a diferença maior nesse caso é o tamanho daquela parte que está solta ali, que chamam de prato. O do 1910 era um prato raso e não tinha divisória. A do modelo da Segunda Guerra, esse prato já era maior e tinha sim essas duas divisórias. E o motivo de ter essas duas divisórias era que no meio ela era posta sobre a alça que fechava a marmita. Ah, agora sim, olha lá. O César foi lá e está dando uma demonstração para a gente. Muito bom. E essa, por sinal, está datada de 1944. Essa é de 1944. Sim. Olha só, coisa linda. Rodrigo, deu para aprender alguma coisa agora ou não? Jamais aí. Ó, não esquece do meu boné, eu vi você falando aí no começo. Ah. Não esquece do meu boné também. Não, eu sabia que você ia querer um, então Antes que eu me esqueça. eu já meio que providenciei para os dois, tá? Então tá tudo certo. Ah, então tá bom. Guarda Então- pra mim aí. Então eu queria agradecer aqui a presença do César e do Vinícius, dois grandes historiadores. Ah, mais uma coisa, o César, vem para cá um pouquinho. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Se alguém quiser entrar... Ah, sim. Se alguém quiser entrar em contato com a associação, saber mais sobre a história, como é que faz? A associação tem um Instagram, FEB Campinas, tudo junto. E temos o site também, o site é a Expicamp, com Exp de expedicionário, né? A Expedicionário de Campinas. Mas o Instagram tem inclusive materiais que a gente costuma comercializar, que são camisetas e bonés e chaveiros e tudo, tem no Instagram listado também para fazer contato. Então é isso aí, gente. Quem quiser saber mais sobre a FEB, entre em contato, entre no site, entre no Instagram e venha conhecer um pouquinho da história do nosso país, tá bom? E Rodrigo, é com você aí no estúdio. Valeu, obrigado. É muita história para contar que não dá para contar num programa só. A gente sempre vai trazendo curiosidades aqui. Você fica ligado no Fala Cidadão que toda edição vai ter uma novidade para você. Hoje no primeiro bloco nós falamos sobre economia, quem gasta, dá para se divertir sem dinheiro, esse tipo de assunto que tem dado que falar esses dias com o aumento dos preços das coisas. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que você tem feito para economizar na hora da compra do mês do supermercado? O que você anda fazendo para conseguir equilibrar o orçamento aí? Eu sei que as coisas subiram um pouco de preço. O que você está fazendo para economizar? Nós também fomos nas ruas saber com o cidadão o que ele tem feito para economizar na hora da compra. Fernando Crescêncio conta. Sr. José, o que o senhor tem feito para economizar hoje nas compras do supermercado? A gente vê as promoções dos mercados e vê o preço que está mais em conta de cada um. Está valida a pena correr de um lugar para o outro, ou às vezes ir num lugar só vai economizar aí no combustível, no tempo?
Ah, compensa você vê os preços de vários, pelo menos 2 ou 3 mercados. Dona Maria, o que a senhora tem feito para economizar nas compras do supermercado? Correndo onde está mais promoção. Vale a pena ir de um lugar para o outro, tempo, combustível, passagem? Vale a pena não vale porque está tudo caro, tá? Mas é a única opção que a gente tem. Correndo está promoção. Só comprando o necessário, Nada de supérfluo. nada. Comprar bem sossegado, prestando atenção, né? E tem mercado que já tem aquela faixinha verde, aquela lá já tem um desconto. Outros não tem, outros você tem que pôr no aplicativo, aí demora mais, nós vai mais naquela plaquinha lá. Na hora da compra, se tá com os netinhos, com as crianças, como que faz para controlar? Aí precisa mais cuidado, porque ele já entra já querendo ver os que vai querer pegar e tudo, né? Então tem que ter cuidado nas crianças e cuidado para que não pega muita coisa, né? Senão na hora de passar no caixa, pesa, né? O preço. Eu compro as coisas mais em conta, né? Mais em conta, vai atrás da promoção. Senhor José, o que o senhor tem feito para economizar nas compras do supermercado? Gastar menos. Gastar menos? Buscar as promoção. Buscar a promoção. Gastar menos significa comer menos também? Depende da mercadoria. Você viu aí? Uma dica boa para você economizar é sempre consultar supermercados próximos aí, variações de preço. Sempre vale a pena, você economiza numa coisa e acaba sobrando para comprar outras coisas. Olha, aqui no programa a gente também tem dado voz aos PCDs, pessoas com deficiência, às ações sociais e humanitárias, e nós fomos cobrir um evento da Igreja Redimida na cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, que fez uma ação social muito bacana, onde teve esporte, futebol lá do pessoal mais das comunidades, teve vacinação, as crianças puderam brincar, shows, orações e muito mais, e a nossa equipe também foi cobrir esse super mega evento social que teve numa sexta e no sábado, um final de semana sensacional, ações sociais que a gente não podia deixar de mostrar aqui no programa. Campinas, 23 de junho, estamos na Praça da Juventude, aqui no DIC, para um evento de ação social. E você não perde nada na rede QDM, porque aonde tem evento social, nós estamos para lhe trazer o melhor das informações. Silvia, como é participar de um evento social como esse? É muito legal, estou amando muito e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que deu para a gente, sabe, comunicar e relacionar com outros seres humanos, que é muito importante. Que serviços vocês estão fazendo ali para a sociedade? A gente está dando educação de saúde, fazendo alguns exames bem leves para ver se eles têm problema de pressão, de glicemia, e a gente encaminha para médico para eles fazer mais check-up e tudo. Pessoal, estou com a Gabriela e com a Carla, que está aqui no estande de vacina da gripe.
fala para nós, qual a importância das pessoas virem se vacinar? É muito importante que as pessoas venham tomar a vacina da gripe, né? Essa vacina ela protege contra várias cepas da influenza e a gente preferencialmente toma ela antes do inverno, assim, da época do frio, para que as pessoas fiquem mais protegidas, né? Legal. Quantas pessoas vocês esperam vacinar nessa ação social? A gente espera que todo mundo que não conseguiu frequentar o centro de saúde possa ser vacinado nessa ação. Não temos um número específico, é aberto, né? E aí a gente não tem como controlar o número, mas o maior número possível é o melhor. Quantas vacinas veio para a ação? Hoje a gente tem 80 doses. Valmir, fala para nós, qual a importância de um evento como esse para a comunidade? É muito importante que as pessoas, as crianças estão atrasadas, tomam as vacinas, tá passando por entrevista dos dentes também. Muito importante, as brincadeiras para as crianças aqui, muito legal. É sempre esses eventos aqui, não? Não, é difícil ter. Já trouxe suas crianças? Justo, meu filho tá brincando aqui, já tá aqui já. Vai curtir o dia inteiro? Vou, curtir o dia inteiro. Estamos com a Cate Súcia, dentista, que veio também fazer avaliações bucal gratuitas nesta ação social. Como é para você estar atendendo a população mais carente da cidade? É, primeiro, uma honra, né, que a gente tem aqui, tá atendendo, fazendo parte da ação, né, graças a Deus, a gente agradece a Deus pela essa oportunidade, porque muitas aqui da nossa população é muito carente, então eles não têm acesso fácil a um dentista, às vezes vai numa UBS, demora mais tempo para ser atendido, né, devido à quantidade, né, de gente, então para eles estão saindo muito felizes, que vem aqui, a gente faz a avaliação, olha o dentinho, vê como que tá, explica como que tem que ser a escovação. Se encontrar alguma patologia, alguma cárie, alguma coisa, a gente já orienta os pais, para os pais estar indo procurar a UBS mais próxima, né, onde ele é atendido no município, para poder estar resolvendo aquela patologia, né. Hoje o nosso princípio é a prevenção mesmo, né, que a prevenção a gente não deixa chegar numa patologia como uma cárie, uma gengivite formada no futuro. Ele já cresce tendo essa intenção que eles têm que, consciência que eles têm que escovarem, que eles têm que cuidar dos dentinhos dele para evitar que eles percam os dentes lá no futuro, por causa de uma patologia. Mas é um prazer imenso. Você viu que bacana? Se você tiver alguma ação social aí na sua cidade, quiser mandar para nós, comenta aí no nosso Instagram, tá aparecendo no seu vídeo, e a gente espera você no nosso próximo programa. A gente já vai ficando por aqui, no meu e no seu, o Fala Cidadão, aqui sempre com a sua participação. Até o próximo programa.